Oi, o audiobook vai começar. Se você quiser nos ajudar neste projeto, por favor, entre em apoia.se/Carlos Eduardo Valente. A partir de R$5 você pode nos ajudar a trazer um conteúdo de mais qualidade para você. Você também pode se inscrever em nosso canal do YouTube e tornar-se membro para ter conteúdos inéditos antes de qualquer outra pessoa. Espero que gostem do que vão ouvir. Um grande abraço a todos. Use seu fone de ouvido para uma maior imersão. Do narrador Carlos Eduardo Valente. Contato carlão50@gmail.com. O Matador e a Bruxa, de Luís Paranhos. O sol ardia e dava ao leito lamacento do rio o aspecto rachado da argila seca, característica do sertão. Na margem, esqueletos de bois esperavam a água voltar, e sobre os galhos secos da caatinga, um urubu vigiava o homem solitário. João das Mortes vagava no leito seco. Um gibão de couro fedorento cobria sua pele preta, molhada de suor. Carregava na cintura uma abainha que guardava seu facão, arrastava uma espingarda de papo amarelo. As botinas marrons faziam calos em seus pés. Sua boca estava seca, mas ele já se acostumara com a sede. E mesmo assim, João andava como se fosse um cavaleiro medieval. Andava com a determinação dos fortes. Andava com o ódio no coração. Pensar na raiva que sentia o impelia a seguir no caminho seco, mas ao mesmo tempo buscava manter o equilíbrio. Então, a imagem de Glória vinha à sua mente. A primeira lembrança foi a voz dela, dizendo que aceitava o pedido de casamento se João parasse de matar gente. Ele riu por dentro. Não só porque deixou a vida de matador, mas porque o ser que então caçava tinha deixado de ser gente há muito tempo. João das Mortes queria esquecer, afastar os pensamentos com tanto esforço que sacudiu a cabeça para um lado e para o outro. O urubu alçou o vôo e começou a rodeá-lo. Bicho desgraçado, pensou ele. Será que pensava que João ia cair morto a qualquer momento? Talvez. Mas de novo, o pensamento trouxe-lhes imagens de gente morta. Muita gente. Uma parte ele tinha matado por dinheiro desde muito cedo em sua vida. Desde o dia em que um coroné percebeu sua habilidade no manejo do rifle. Foi criado para ser um assassino, a cada dia mais hábil com as armas e perito em tiro à distância. Mas um dia se apaixonou por Glória. Pediu licença ao seu padrinho latifundiário muito rico, político aposentado, e para sua surpresa, o homem o libertou. Deixou que ele fosse viver sua vida de lavrador com a esposa, sob a condição de não titubear se um dia o patrão precisasse dele. As memórias chegavam e João não conseguia afastá-las. Não conseguia. Caminhava sob o sol escaldante e tudo voltava diante dos seus olhos.
Glória era uma mulher preta de olhos tão lindos que faziam João calar-se e esquecer de tudo ao seu redor. Aqueles anos com ela foram tão maravilhosos. Fizera sua casinha e nem foi de taipa, mas com tijolos e tudo, reboco pintada de cal, branquinha com janelas azuis, um alpendre na frente, sob o qual prendia seu cavalo. Assim era sua casa. Tiveram 4 filhos que logo aprenderam a correr e fazer barulho no pequeno lar. Conseguiram sobreviver entre estiagens e períodos em que o sol dava uma trégua. A chuva caía e dava para plantar alguma coisa e engordar um porco. Mas no último ano a seca foi a pior de todas. E pior foi o susto quando um mensageiro chegou com uma carta para João. Ele não sabia ler, e Glória, que teve a sorte de estudar o ABC na infância, abriu o envelope com curiosidade e medo. A notícia de que o antigo patrão tinha morrido de derrame fez João entristecer um pouco, mas não sabia se era por causa da morte do homem ou por sentir felicidade de estar livre a partir daquele dia. João lembrou de um tempo em que a morte dos outros não o afetava de jeito nenhum, nem para o bem e nem para o mal. Ironia. E numa tarde ensolarada, a bruxa chegou. A bruxa andava puxando a canela esquerda, trazia um gavião no ombro. Mas ninguém suspeitou daquela velha a pedir comida nas janelas das casas. Concedia adivinhações de futuro em troca de dinheiro. Vendia garrafadas de remédios de sabores medonhos, prometendo com eles deixar as crianças mais fortes. O gavião aparecia de noite nas casas e as pessoas davam por falta de algum pedaço de carne seca, 2 ou 3 batatas. Teve gente dizendo que até garrafa de cachaça o bicho era suspeito de roubar. Na primeira noite de lua, depois que a velha surgiu nas redondezas, João foi desperto de madrugada. João, tem algum bicho dentro de casa? Disse Glória sonolenta. João levantou-se resmunguento com sono e a porta dos fundos abriu sozinha, rangendo. Na contraluz, João viu um par de olhos amarelos, a silhueta de um pássaro. Mas quando o bicho se moveu, o sertanejo ficou confuso, pois a sombra era longa, com uns trejeitos de gente. Seria a luz da lua e o sono pregando-lhe peças? Ele não sabia, mas seu instinto sim. A mão calosa da enxada buscou seu velho rifle, que agora estava pendurado na parede como recordação de um tempo distante. E no nicho de São Jorge ainda estavam as balas, guardadas dentro da imagem de pau oco. 2 balas, 2 canos. Mesmo no escuro, os dedos de João encaixaram os cartuchos sem dificuldade. O sentido de caçador, a veia de matador, a profissão de tantos anos veio à tona como se nunca tivesse deixado de estar ao seu alcance. João olhou para as sombras e teve certeza de que naquela noite ele era a caça. A sombra da ave movia-se rápida, quase sem fazer ruídos. Ele dirigiu-se para o quartinho onde os 4 meninos dormiam. E esse foi o seu erro. João a viu em sua mira e disparou. O tiro acordou todos na casa e fez adormecer para sempre a figura animalesca que na morte se transformou em uma menina.
João deu um grito de terror e aquela foi a primeira vez em que ele chorou. Agora, andando no rio seco, ele lembrava das mortes que se seguiram e das muitas vezes em que despejou suas lágrimas. Pois a menina era a filha da bruxa que ela transformava em animal para roubar mantimentos, dinheiro, qualquer coisa que lhe rendessem algum valor. A bruxa espalhou doença e morte na região. Amaldiçoou o povo todo e foi-se embora da noite para o dia. Perpetrou sua vingança e seguiu para continuar sua vida de pestilência. Essa foi a conclusão que todos tiveram, pois não era natural uma praga se espalhar, ceifando vidas de um dia para o outro. O que as pessoas demoraram de entender foi que a bruxa os presenteara com venenos, poções que tinham efeitos lentos. No início provocavam sonolência e alucinações, momento em que a mulher enviava sua ajudante para roubar. Depois, aqueles líquidos em garrafas de vidro infectaram. Levaram ao túmulo muitas crianças, entre elas 3 dos meninos de João, deixando Glória no limiar de vida e morte, como se deitada em uma linha prestes a se partir. Ninguém tinha coragem de enfrentar a bruxa. Restou apenas João das Mortes. Sozinho ele seguiu até as árvores sem folhas da caatinga. Andou por densa floresta de galhos que se partiam no couro de seu gibão. O emaranhado tornava-se cada vez maior, com formas que lembravam braços retorcidos, mãos semelhantes às da bruxa. Tão densa era a vegetação morta que encobria um pouco a luz solar. Mas a luz entrava, fazia um mosaico de formas poligonais sobre o corpo de João. Então ele viu a bruxa cercada de serpentes ou eram mais galhos. As cobras tentaram feri-lo, mas João puxou seu facão. Cortou as cabeças peçonhentas, o sangue pingou. Das gotas caídas no chão, surgiram dedos e deles mãos. As mãos espalharam a terra e esgueiraram-se em braços, cabeças e troncos de mortos-vivos. Os seres de outro mundo ergueram-se e seguraram João. Seus rostos eram conhecidos, antigas vítimas do matador. O facão fez um silvo no ar enquanto João o brandia à esquerda e à direita. Cabeças voaram, membros foram decepados, corpos partidos ao meio, borrifando sangue sobre o homem do sertão. Metros pareciam quilômetros. O chão oscilava e deslizava sob os pés de João. Seu filho mais velho apareceu ao seu lado, sorrindo até cair. João tentou ajudá-lo e ele se desfez em seus braços. João atirou contra uma figura disforme, impossível de ser descrita em palavras, uma coisa que não deveria existir. Do corpo um odor azedo se desprendeu e João ficou nauseado. Ele enfiou o facão na barriga de um lobo cinzento que pulou à sua esquerda. O animal desapareceu e em seu lugar havia uma pedra. O facão brilhava preso na rocha. E o sertanejo continuou andando até encontrar-se diante da criatura. Encarou o vazio daqueles olhos ancestrais. A bruxa gargalhava e aquele som, misturado ao olhar arrepiante, paralisou o matador. João das Mortes não conseguia mover-se.
Os dedos ossudos da bruxa crisparam ao redor do pescoço da única pessoa que a desafiara. João tentava respirar e o mundo girava ao seu redor. Ele lembrou das mortes de tantas pessoas que ele mesmo tinha mandado para o além. Talvez devesse morrer, pagar por seus crimes. Quem é você para defender a vida? Perguntava a bruxa. João não tinha mais lágrimas. O suor ardia em seus olhos e as vistas da bruxa eram uma nuvem sólida, branca. Então ele quis se libertar. Buscou a lembrança de Glória, de seus olhos negros, seu amor. Segurou seu rifle, o dedo tremeu no gatilho. Escutou a risada da bruxa, um estrondo. E o silêncio, o silêncio, o silêncio, o silêncio.